Oi? Vamos mandar um zapzinho, Caio? Vamos? Vamos lá. Então vamos lá, ó. É agora. Oi, Caio, tudo bom, querido? O meu nome é Jaime Fortunato, tenho 35 anos, moro aqui em Florianópolis. Antes de tudo, queria te agradecer muito pelo que você tem feito na minha vida. Você tem causado em mim um despertar espiritual, um despertar como ser humano, um amadurecimento psicológico, tudo de bom. Muito obrigado mesmo, tá, Caio? O que eu queria tirar minha dúvida com você é que eu sou uma pessoa, um cara sozinho, que ando sozinho. E eu gosto de estar sozinho, eu não sou triste por ser sozinho. Eu aprendi a gostar de estar na minha própria companhia. Não sou uma pessoa antissocial. Tenho alguns amigos, poucos, mas me dou bem com a minha família. Mas eu aprendi a gostar, eu realmente gosto de ficar sozinho e ser sozinho. Então eu queria saber, na minha dúvida, se realmente tem essa necessidade de eu me reunir com outras pessoas para orar para Deus, para falar sobre Deus, fazer estudos bíblicos. Porque tem aquela parte na Bíblia que Jesus disse que quando 2 ou 3 se reunirem em nome dele, ele lá estará. Mas se eu estiver sozinho em nome dele, ele também não pode estar comigo? Ele não vai estar comigo? É isso que eu queria saber, porque denominações religiosas, igrejas realmente não são coisas que não me agradam, não gosto das coisas que eu vejo lá dentro, já fui algumas vezes, então eu posso estar sozinho, mas sempre na companhia de Deus, sem necessidade de outras pessoas comigo? Caio, um forte abraço, eu te amo muito e mando um abraço pro Braulio. Muito obrigado. Ei, meu filho, você é muito queridão. Você sabe que você vive com Jesus. Você sabe que você é santuário do Espírito Santo. Você conhece a paz de Deus em você. E você sabe que Jesus disse que ao invés da gente buscar congregações ruidosas e ficarmos gritando nos templos, nas praças, ó Deus, não tem nenhum significado para ele. Ao contrário, ele diz em Mateus 6, entra no teu quarto e busca o teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, ele fala da relação completamente solitária com Deus. João Batista não frequentava nenhuma reunião de oração, nenhuma sinagoga, nenhuma congregação. Mas Jesus diz que dos nascidos de mulher ninguém foi como João, que não frequentou nenhuma congregação, todavia. Então você veja como a congregação tem a sua importância, mas ela não carrega nenhuma essencialidade. João Batista tinha discípulos que andavam com ele. Aí você diz, bom, é a congregação de João que tinha discípulos. Mas quando Jesus apareceu, ele falou para os discípulos, vão após ele. Podem me deixar sozinho, que não tem problema nenhum. É com ele que vocês têm que ir, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É com ele que vocês têm que seguir. E foi o que eles fizeram. Você veja, a maior parte da vida cristã de Paulo, ele viveu provavelmente longe de congregações, porque primeiro ele passou 3 anos na Arábia sozinho, jejuando e orando, quando se converteu. Aí ninguém dos crentes cria nele, ninguém queria recebê-lo. Para os judeus, ele era um traidor perverso, que tinha negado a fé judaica para seguir a Jesus. E para os cristãos, ele era um cara perigoso, porque ele tinha sido inimigo dos cristãos. Então ninguém queria Paulo. Foi Barnabé, que talvez tenha sido primo dele, fosse primo dele, aquele que conhecia o caráter dele muito bem, foi lá e o introduziu numa comunidade em Antioquia, onde ele ficou algum tempo, pouco tempo, ensinando, pregando. Quando a gente pensa em tempo significativo, é um cara que passou 10 anos pastoreando num lugar. Não, ele ficou ali um ano e pouco, e foi embora pela Turquia, pela Ásia Menor. É longo, os lugares são longos. Para chegar num lugar você caminha dias.
Ele ia acompanhado de companhias, de companheiros, nos quais ele orava e tudo, mas não é porque ele estava com companheiros que ele estava acompanhado por Jesus. Ele sem ninguém estava com Jesus. Ele viveu muito tempo também na solidão de presídios, na solidão de caminhos entre um lugar e outro lugar, meses de solidão. Então, não é nada disso. Quem inventou essa história foi a religião. Lá na Epístola aos Hebreus está dito: e não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Congreguemo-nos tanto mais quanto vejamos que o dia se aproxima. Eu já expliquei isso milhares de vezes. A congregação para eles era a Bíblia, era a mídia que eles tinham de informação de Jesus. Porque, como eu preguei hoje, eu espero que você ouça com atenção, não tinha Bíblia. Então, a congregação era um lugar onde a tradição oral, onde a palavra oral, onde o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos era repetido por pessoas que tivessem ouvido e diretamente tivessem sido discipuladas por um apóstolo ou por alguém imediatamente vinculado ao ensino apostólico. Então a congregação era uma mídia de memórias. Por isso que ninguém deveria se afastar da congregação. A congregação era o evangelho de carreirinha, era o Novo Testamento, era o único Novo Testamento, era falado com a boca, era fruto da memória. Por isso é que eu preguei hoje: lembra-te de Jesus Cristo. E este ressuscitado de entre os mortos era memória. Fazei isto em memória de mim. Por isso Jesus fala em guardar a palavra no coração. Então não tinha livro para que fosse a nossa distração. Não, eu não sei, não memorizo, mas se eu precisar, eu vou lá no livro e abro. Eu pego meu celular hoje em dia, faço uma busca, Bíblia online, tem lá dezenas de traduções, versões, isso e aquilo. Vou pesquisar. Tudo isso não existia. O que existia era o indivíduo, e a maioria deles muito solitários. A maioria deles sem ninguém. A maioria deles morando em lugares longínquos. A maioria deles não num centro urbano necessariamente. Nós é que ganhamos essa impressão de que fora de uma grande congregação, com um pastor profissional, com um grupo de irmãos divididos em escala piramidal, sem isso a gente não tem Deus. Mas não, isso é uma invenção recente. O que foi normal a vida inteira foi guardar a Deus no coração. Era gente que morava longe, numa fazenda, no fim do mundo. Não tinha ninguém. Passava alguém lá de vez em quando, como eu vejo na minha terra no Amazonas. Você ensina a palavra para uma pessoa que mora num barraco, numa barranca, na beira de um rio. E às vezes ele só vai receber outra visita meses depois. E quando você chega lá, ele está mais maduro. Por quê? Aí ele pega o Novo Testamentozinho dos Gideões que você deixou com ele, ou uma Bíblia que você deu a ele. Aí quando você chega lá, ele diz: já li o livrinho 3 vezes. Aí eu tenho uma dúvida aqui sobre isso aqui. Aí ele vai lá, você tira a dúvida. Aí ele agradece, você ora com ele, vê que ele está orando sozinho. Prossegue na farinha, fazendo lá o forno, torrando os grãos, fazendo as capoeiras dele para preparar o chão para mais mandioca ou mais outros plantios. Não tem congregação, não tem mega igreja, não tem nada disso, não sabe nem o que é isso. Olha, se Jesus só fosse Deus, com mais 3, 4, 10, 20 ou 1000, desculpa, eu ia preferir ser discípulo de Maomé
onde a gente ajunta com pandemia ou sem pandemia uma quantidade brutal de pessoas lá na Caaba e fica rodando em torno do corpo do Alcorão original para lá e para cá, porque tem gente pra caramba. Mas todo o ensino do Evangelho é para a gente não se importar com muita gente. Muita gente é perigoso, inclusive, no Evangelho. O Evangelho não tem muita gente ouve, as multidões ouvem, mas você não vê multidão nenhuma na intimidade de nada. Multidão ouve, recebe uma bênção aqui, uma cura ali, vai embora, se dispersa, volta de novo. Agora, a ênfase do Evangelho é em discípulos, que são gente, são pessoas que aceitam viver sob a disciplina. Discípulo vem da raiz de uma palavra que dá origem à disciplina. O discípulo é alguém que segue a disciplina. No caso, a disciplina é o Evangelho. O discípulo de Jesus segue a disciplina do Evangelho, o ensino do Evangelho. Com gente, sem gente. Quando tem gente é melhor para tudo. Quando não tem, está tudo bem. E se você não sente essa necessidade toda de procurar pessoas, pelo amor de Deus, respeite seu coração, respeite sua paz, respeite sua alegria. Você, por exemplo, não está tão só. Você está comigo aqui provavelmente não sei quantas horas por dia. Você está só? Não. Quem dera, no passado, a solidão das pessoas fosse tão bem acompanhada assim, como a sua, que me manda uma pergunta. Você tem um celular que fala para o mundo inteiro, inclusive comigo. Me manda uma pergunta, me manda um vídeo gravado e eu respondo ao vivo. E você está em casa assistindo, crescendo. Então você está tudo, menos só. Você está sem um conjunto social pequeno com você. Mas você não está sozinho. E na hora que você quiser ter mais 1, 2 ou 3, aí em Florianópolis é só você entrar no meu portal, lá onde está escrito Caminho, e procurar o pessoal que pode te dar orientação aí em Floripa. Isso aí. E para qualquer que seja a reunião que você queira frequentar, aí o Caminho da Graça no meu site vai te dizer. E se porventura não houver um grupo em Florianópolis, o Edivan vai botar você em contato com gente que vai poder te ajudar bem perto de você, com a graça de Deus, aí em Florianópolis. E eu espero que a gente ache. Ok. Estamos chegando ao Sudeste, né? Sul agora. Balneário. Vamos chegar na região Sul, tem Balneário, tem Apucarana, tem Blumenau. Tem mais? Além de Blumenau. Peabiru, Paraná. Tem Peabiru. Não tem, não tem. Agora, são pessoas e grupos que você pode até dizer, eu vou fazer uma visita a esse grupo aqui. Entra em contato com o Douglas. Lá, olha o contato do Douglas aí, ó. Aqui, ó. douglas.caminho@gmail.com. Aqui. Isso, lá em cima tem o telefone dele, ó. Contato. Balneário. Tá aqui, celular. Tá lá, 999077744, o telefone. Isso aí. Do Douglas, em Balneário, tem Apucarana. Você pode fazer uma visita, vai lá ver. Vai, gostoso. Enfim, é isso que eu te sugiro para a gente começar, mas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver apenas com o seu perfil social, que precisa ser respeitado, não é? Eu conheço gente que adora viver só. Uhum. E eu conheço gente que sozinha enlouquece. Sozinho enlouquece. E quem sou eu para ditar uma norma? O cara tem que viver acompanhado. Não. Não é bom que o homem esteja só, mas hoje em dia, por mais só que o cara esteja, ele dificilmente está sozinho.
Você tem companhias diversas, informações diversas, há uma troca enorme, até mesmo à distância. O cara não está só. E a facilidade de encontrar um outro, dois outros, três outros, tantos quantos queira, com a maior rapidez, também é enorme. Então, não se desespere por isso, não se obrigue, por favor. Mantenha a sua paz e que isso não transtorne o sossego do seu coração, tá bom? Vamos lá. É isso aí, Caião. Beijo, beijão. É isso aí. É o Jaime Fortunato. Fortunato, ele é um... Cara, ele é um fortunato, porque a coisa mais difícil que tem para um ser humano é ter paz na solitude. É aprender a viver em solitude, em alegria em si mesmo, consigo mesmo, na vidinha que tem. Um cara que tem isso, tem um poder maior do que a maioria. Eu conheço milionários que, se você trancar dentro de um barraco, mesmo que você dê todos os aparatos de comunicação para ele, ele surta em uma semana. Se aguentar tanto tempo. Paga qualquer grana para sair dali. Agora, ele é um homem que tem paz consigo mesmo. Isso é uma vantagem extraordinária, porque a gente nem sabe como o mundo vai ser. Um cara que consiga ter paz em si mesmo, consigo mesmo, com a vida que tem, é um bem-aventurado, está diante dos outros. E quando outros chegarem, ele sabe acolher. Mas não tem nada de errado de preferir um modo de solitude para o seu viver. É uma escolha sua, se essa for a sua paz. Desde que você não fique um esquisitão, não é? O encontro com o próximo é muito mais para salvar a gente de idiosincrasias, manias e excessos provocados pela solitude. O outro me salva dos excessos que eu tendo ou posso resolver na solitude, na vida só. O outro me salva, apara essas arestas. Então é saudável encontrar com pessoas de vez em quando, porque o outro é um espelho útil a mim mesmo, entendeu? Agora, não é condição sine qua non para viver bem. Deus te abençoe, Fortunato. É isso aí. Beijo, meu irmão.